Pois bem, essa é a força que está por trás desse ataque. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. Aqui diz, portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumento dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e da sua obra. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Então esse, Lúcifer, esse é o nosso verdadeiro inimigo. E ele tem seus instrumentos para nos atacar, para nos afrontar. E nós só vamos ser vitoriosos nessa luta, nessa batalha, se nós tivermos esta convicção. Sabemos qual é o inimigo contra o qual nós estamos lutando, para que nós possamos usar as armas adequadas para nos defender e também para combater, né, este inimigo. Então aqui nós vemos a verdadeira força que está por trás destes ataques. Subtópico 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Uma pergunta, indagação. E aqui vai responder. Ela diz, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais. Olha a Bíblia nos ensinando. Nós devemos tomar toda a armadura de Deus, né? Para que nós possamos resistir no dia mau. Estamos vivendo esse dia, que é o dia mau. O dia que estamos sob completo ataque do inimigo. E aqui diz, tendo feito tudo, ficai firmes. Efésios 6:3. Que mostra qual a postura do crente. Qual a postura do servo de Deus diante desse inimigo. Tomar toda a armadura de Deus. Resistir a esse inimigo. E ficar firme. Então vemos aqui que a Bíblia não aconselha a fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Tiago 4:7. Então devemos resistir, devemos ficar firmes, não devemos fugir de maneira nenhuma. Devemos usar as armaduras de Deus, as armas que Deus coloca à nossa disposição, para que nós possamos primeiramente resistir este inimigo e vencer. Então essa é a orientação da palavra de Deus para todos nós que estamos nessa luta. Tomar toda a armadura de Deus. Resistir, tendo feito tudo, ficar firme. Amém? Subtópico 3. Nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Essa arma é a mais eficaz contra esse inimigo, que, como eu disse, não é visível, não é físico, mas é do mundo invisível. Aqui nos diz, a Bíblia, né, nos diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6:2. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas 3, versículo 2 e 5. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha a abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Devemos não temer, mas crer somente. Marcos 5:38. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:2. Então, aconselhamento para nós, como nós devemos nos portar diante desse inimigo, como nós devemos resistir. Com fé. Primeiramente, irmão, nós temos que ter convicção. Para vencermos essa luta, nós temos que ter convicção que aquele que está conosco é maior do que está no mundo.
Ou seja, aquele Deus, o Deus em que nós servimos, é mais poderoso que este inimigo que nós estamos combatendo. Primeiro, ter esta convicção. E também entender que nós não estamos lutando uma luta nossa. Não. Nós estamos lutando por uma causa nobre, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, né? Então aí, nos firmarmos e com fé, crendo, né, primeiramente que Jesus é o Filho de Deus, né? E aqui também nos conselhos da Bíblia, milita a boa milícia, fé, toma posse da vida eterna. Então é somente pela fé, com fé que nós vamos poder prosperar na batalha contra esse inimigo, onde nós podemos experimentar a operação do Espírito Santo em nossa vida. Lembra que nós temos um ajudador? O próprio comandante, né, que é o Senhor Jesus Cristo, quando aqui ele esteve, ele disse que ia para o Pai, voltaria para o Pai, mas que ele nos enviaria o Consolador, nos enviaria o Espírito Santo. E esse estaria conosco para nos fazer lembrar, né, de tudo aquilo quanto o Senhor nos disse, né? Que na hora que estivéssemos de frente da autoridade de reinos, ele colocaria em nossa boca a palavra, aquilo que nós deveríamos falar diante dessas pessoas, ou seja, diante daqueles que estivessem nos afrontando, né? E ele é o nosso ajudador. Nós temos experimentado, né, a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Ele nos capacita, ele nos anima, ele nos dá graça, ele nos dá força, ele nos dá convicção, de forma que ele está ao nosso lado, nos ajudando inteiramente nessa batalha. E assim nós devemos agir com fé. E a própria palavra de Deus diz que sem fé, né, é impossível agradar-lhe. Agradar quem? Agradar a Deus. Mas se nós ficarmos firmes, se nós ficarmos convictos daquele a quem nós estamos servindo, aquele que está ao nosso lado, e com fé resistir, certamente Deus se agradará de nós e certamente a vitória será nossa. Jamais dando lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Hã? Às vezes ouvimos tanto isso, Efésios 4:2. Vamos ver lá? Confirmar lá? Efésios. Uma mentirinha já está no lugar. 4:2. Vamos lá. 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Mas aqui fala Efésios 4:2. Fala quantas palavras, né? Com toda a humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas não darmos lugar ao diabo é não abrir brecha para que o inimigo possa nos usar, para que o inimigo possa nos abater, para que o inimigo possa, né, nos usar nos seus intentos, né? Não abrir brecha de maneira nenhuma, impedir que ele venha ter lugar na nossa vida, que ele venha nos desanimar, que ele venha alcançar o seu intento. E nós vamos ver as várias maneiras, as várias armas que ele usa para nos atingir. Então é evitar tudo aquilo que vem da parte do inimigo, reprimir. Evitar tudo aquilo que é do inimigo, se abstendo
todas as coisas, né? Evitando. Assim nós não estaremos dando lugar ao diabo. Subtópico 4. Nessa luta, as armas devem ser espirituais. Que diz, ó, só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Foi o que eu disse. Aquele irmão que disse que se estivesse com a 765, ele defenderia aqueles que estavam perseguindo, ia ver só. Já pensou, irmãos, se ele levasse em tempo ali o seu propósito, se armasse, e quando aquele instrumento usado por Satanás para perseguir ali o outro pastor, e ele usasse a sua arma, ele estaria ali dando lugar, né, ao diabo, como nós dizemos. Ele estaria fazendo exatamente aquilo que é a obra do diabo. Porque o que é a obra do diabo? O que o diabo veio? A Bíblia diz que o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir, tirar a vida do outro. Ele estaria fazendo exatamente a obra do inimigo, seria dando lugar ao inimigo. Porque Jesus Cristo não veio por isso. A palavra de Deus diz que o diabo veio, senão a matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Né? Então, está aí. Né? Está aí. Usando armas carnais, estaremos prejudicando, né? Levando-nos a dar lugar ao inimigo. Exatamente aqui. Quando manda não deis lugar ao diabo, a pessoa está dando lugar ao inimigo. Então esse inimigo deve ser resistido com as armas espirituais, né? Então nessa luta, as armas devem ser espirituais, né? Porque não é uma luta física, não é uma luta carnal, como nós já vemos. Pois bem, o tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. Aqui agora nós vamos analisar e entrar, né, nas táticas usadas pelo inimigo. Quais são as armas usadas pelo inimigo? Irmãos vão entender e vai compreender que no dia a dia você está sendo atacado por essas armas. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou no trabalho, que hora que o inimigo me ataca? Parece que eu não vejo. Né? Mas ele ataca sim o crente em todo o tempo, e principalmente aquele crente que procura servir fielmente a Deus e fazer a obra do Senhor. Tem que tomar muito cuidado aquele que tem uma vida muito calma, muito tranquila e que não sofre nenhum tipo de afronta do inimigo. Tem um ditado aí, é do mundo esse ditado, não é da Bíblia, mas ele vale bem para nós, que fala assim que ninguém chuta cachorro morto. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso no sentido espiritual, se for traduzir para o sentido espiritual? O inimigo jamais ele vai tentar prejudicar aquele que não faz mal para ele, aquele que faz somente a sua vontade, aquele que não ataca as suas coisas, aquele que não afronta as suas ordens, né? Mas aquele que trabalha para Deus, aquele que busca levar a palavra de Deus para salvar as almas, porque devemos entender o seguinte, irmãos: cada alma salva é uma alma, é uma derrota para o inimigo, é alguém que sai do terreno do inimigo, do exército do inimigo, e vem para o exército de Deus, o povo de Deus. É uma baixa na fileira do inimigo e acrescentando, né, as fileiras de Deus. Por isso que o inimigo ele fica revoltado, principalmente com aqueles que procuram buscar alma, salvar alma, aqueles que agem sabiamente, né? Que a palavra de Deus diz que aquele que procura salvar a alma, o que ele é? Sabe, ele é. Então o inimigo ataca com a arma do desprezo. A primeira arma aqui é a do desprezo. E o que é desprezo? O
que é desprezo? Desprezo é falta de estima, é falta de apreço, é desdém. Isso é o desprezo. Olha aqui, diziam, que fazem estes fracos judeus? Né? Samaritanos chegaram os judeus e desprezaram. Que fazem esses fracos judeus? Chamaram eles de fracos, mas vocês são os fracos. Vocês não são ninguém. Então procura diminuir a pessoa, apequenar a pessoa. E se a pessoa der ouvido a essa palavra, ele vai se achar pequeno, ele vai se achar fraco. O crente tem que se humilhar assim. A palavra de Deus diz que nós devemos humilhar, mas humilhar perante quem? Perante Deus. Perante o inimigo, não. Perante o inimigo, nós temos que enfrentar e dizer que nós somos fortes, que maior é aquele que está conosco do que o que está com eles, que Deus que nos fortalece, né? Então, de fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse, quando estou fraco, então sou forte. Que nós devemos sim entender que nós somos fracos, porque nós sozinhos contra esse inimigo, nós não teríamos chance nenhuma. Acontece que nós não estamos só. Né? Nós somos fracos, mas quando estou fraco, então sou forte. Por quê? Porque Deus está conosco, né? Vamos ver lá, é o que diz o nosso texto de Romanos 8:37. Olha aqui. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por quê? Por Deus, pelo Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Maior, né? Como eu disse, já fala Deus que está conosco. Então aqui, ó, quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel, quando os 10 espias disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, vou dizer, comparação com o inimigo. Foi olhar para o inimigo. Não devemos fazer isso. Não devemos nos comparar com o inimigo, porque nós enfrentamos o inimigo. Ele tem instrumentos poderosíssimos. Ele usa aí no dia a dia pessoas cultas, pessoas estudadas, pessoas fortes, pessoas de posse e de tanta outra maneira para nos afrontar nessa luta contra nós. Os espias chegaram ali, olharam a terra, viram todas aquelas bênçãos que Deus havia falado, realmente, confirmaram, é verdade. A terra mana leite e mel, a terra é boa, tudo isso é verdade. Mas aí olharam para o inimigo. Olha, mas os inimigos estão em cidades fortificadas. Olha, são inimigos fortes, bem armados, bem fortificados. E ali levaram essa mensagem e o povo então se recusaram a subir. Deram ouvidos àquela mensagem. Daqueles 10, apenas 2, né, os irmãos conhecem bem a história, que foram positivos, que deram a mensagem. Olha, realmente, o inimigo é forte, mas aquele que nos prometeu, o nosso Deus, ele vai nos dar a vitória. Aí entra o quê? Entra a fé, entra a confiança, entra a convicção. Realmente, o inimigo é forte, nós somos fracos, né? Mas aquele que está conosco, ele sim é forte. É ele quem nos vai dar a vitória sobre este problema, né? Mas aqui, ó, o que foi Caleb que dizia? Certamente prevaleceremos contra ele. Números 13:30. O Senhor é conosco, não temais. Número 14:9. Ele estava confiando em Deus, ele tinha fé, ele tinha convicção que Deus que havia prometido, dado a eles aquela promessa, haveria de cumprir. Mas eles deixaram ali de adentrar a terra prometida e desfrutar de gozar essa bênção, porquanto desanimaram. Deram lugar às palavras daqueles 10 espias que trouxeram aquela mensagem negativa, né? Ao invés de dar lugar
Aceitaram a palavra daqueles dois que vieram com palavra de ânimo, palavra positiva, dizendo que o Senhor era com eles e que eles não deveriam temer. Pois bem, top 2. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Então vimos a arma do desprezo. Se achar que é pequena. Essa arma aqui, irmãos, ela é um problema. Pode ser, voltando aqui no tópico complementar, desprezo. Pode ser palavra do próprio inimigo que te despreza. Ah, você não é ninguém. Ah, você é pequeno. Ah, com um sopro você cai. Já não ouviram isso por aí? E às vezes também a própria pessoa, ela tem esse sentimento de desprezo com ela mesma, né? Falta de estima própria. Ela mesma, né? Tem falta de estima, tem falta de apreço por si mesma. Aí se torna ainda pior, né? Mas Deus, Ele é poderoso para dar graça, a pessoa se sentir assim, buscar a Deus. Deus, Ele é poderoso para agir no interior da pessoa, dar graça, fortalecer e mostrar a pessoa que com Ele, na sua vida, ele pode ser forte e pode ser vitorioso. Bem, 2. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Né? O que é escárnio? Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnios, são tentados a ficarem desanimados. Então, o que é escárnio? Escárnio é o quê? Caçoar, zombar, troçar, procurar gerar riso contra a pessoa, diminuir a pessoa, né? A pessoa de baixa estatura, eles falam assim: ah, seu anão. É um escárnio, você sabia? A pessoa está usando óculos, ô, seu quatro olhos. É escárnio. É escárnio, para provocar riso, né? Procurar riso. Então, quando a pessoa, o servo de Deus, sofre escárnio, são tentados a ficar desanimados, né? E aqui, todavia, devemos lembrar que isto é o que os fiéis sempre tiveram que suportar, né? Isso aí foi em todo o tempo. O inimigo usou essa tática contra o servo de Deus, procurando desanimar, procurando abater o servo de Deus. Vamos ler aqui uma referência, aqui tem várias referências bíblicas, vamos ler uma. Hebreus 11 e 36. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias de prisão. Aí. Outros experimentaram escárnio e açoite da cadeia de prisão. Então, escárnio, todo servo de Deus, em todos os tempos, o inimigo usou dessa arma para desanimar, para abater o povo de Deus. Aí continua dizendo: nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Lembra lá como escarneceram de Jesus? O que fizeram? Ah, ele está dizendo que é rei. Foram lá, fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça deles, e o que falava? Olha o rei dos judeus, escarnecendo, né? Uma forma de escárnio. Outros davam açoite nele por trás, ou forma que ele quer. Fala quem foi que te bateu. Você não é Jesus, você não conhece todas as coisas, você não é Deus. Fala quem foi que te bateu. E aí, irmãos, é o seguinte: se a pessoa revidar, fica pior. Fica pior. Se tentar escarnecer de você, e você revidar, é isso que o inimigo quer. Aí você está igualando, né, a ele. O que fala de Jesus? Em tudo isso, a palavra de Deus diz o quê? Que como ovelha muda foi levado ao matador. O que é uma ovelha muda? Não disse nada. Suportou. Não disse nada. Você tem a quem você pedir auxílio, a quem você comentar, a quem você colocar a sua situação. Não é o inimigo que você vai se queixar, mas sim
ao nosso Deus. É Ele que está ao nosso lado. Então tiveram que suportar. Então exemplo também para nós. Como vemos aqui, nem o próprio Senhor Jesus Cristo escapou do escárnio. Mateus 20 e 19. Vamos ler. Temos passagem. Tem várias diferentes. Vamos ver pelo menos aqui no Mateus. Mateus 20, 19. O entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, entregarão aquilo que aconteceria com ele, para escarnecer, para o açoitar. Mas no terceiro dia, ele ia ressuscitar. A vitória estava garantida, né? Ele disse: se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, se eles afrontaram, se eles escarneceram até do principal, se escarneceram até do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que será então os domésticos? Ou mesmo de nós? Podemos comparar assim. Certamente conosco não será diferente. Mateus 10 e 25. Vou ler porque já ficou tudo aberto. É rápido. 10 e 25. Olha aqui. Basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, se até ao Senhor Jesus Cristo eles zombaram, eles escarneceram, quanto mais aos discípulos, quanto mais também, né, a nós. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Então, o que quer dizer isso? Nós aceitamos Jesus Cristo, nós devemos nos comportar assim. Ser obediente, suportar. Né? Veja o que Paulo falou, que ele fazia-se de fraco para ganhar os fracos. Não é combatendo, não é reagindo que você vai ganhar as pessoas. Porque esses instrumentos que o inimigo usa são almas. São pessoas, são almas que necessitam da salvação. E logo, se você combater contra eles, afrontando, jamais você vai ter meios ou argumentos para pregar a palavra de Deus a ele. Como você pode dizer a uma pessoa que Deus é amor se você apontou uma arma para ele? Como você pode dizer que Deus ama uma pessoa se você, que é um instrumento de Deus, não ama a pessoa? Realmente fica difícil. Mas os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. O que é o escândalo da cruz? Jesus Cristo foi crucificado. E aquilo era um escândalo. Por que um escândalo? Porque aquele tratamento, aquela condenação, a morte na cruz, ela era separada, deixada para os piores marginais. Os piores marginais. Aquelas pessoas que estavam à beira mesmo da sociedade, marginalizados, eles que eram condenados a esse tipo de morte que Jesus Cristo foi. Que era uma forma de punição aos piores marginais. Então, era motivo de vergonha. E aqui fala que os carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Os carnais procuram isso. Mas nós que somos espirituais, não devemos, não devemos nos preocupar. Mas sim afirmar que nós amamos sim a Jesus Cristo, que nós servimos sim a Jesus Cristo. Bom, 3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. O que é isso?
O inimigo mostra para nós o quê? A imensidade, a dificuldade, a montanha que está à nossa frente. Foi aquilo que fez aí aqueles 10 espias. Foram lá espiar a terra, viram tudo de bom. Mas o que foi que ficou na sua mente? A dificuldade, a força do inimigo, as suas fortificações, então a imensidade da tarefa. Diz aqui, ó, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Olha a dificuldade. Olha, aquelas pedras que foram queimadas, que estavam nos montões, elas vão vivificar, né? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Está lá em Êxodo, nessa passagem. Moisés, quando Deus falou para ele sobre aquela tarefa que ele estava colocando sobre os seus ombros, realmente, irmãos, ele olhou, viu que era uma coisa difícil para ele realizar. E ali ele se excusou, ou seja, ele recusou a ir. Mas Deus mostrou para ele, né, que iria com ele, que seria com a sua boca, animou ele. Então ele assumiu então a sua posição, né? Recebeu a ordem para cumprir, se colocou à disposição. E assim também é nós, olhando para nós nos vemos como pequenos, e somos pequenos. A verdade é essa. Mas se Deus nos manda, né, nós devemos ter a convicção que Deus é conosco, que Ele vai nos capacitar, que Ele vai nos dar sabedoria, que Ele vai nos dar graça para que nós possamos realizar a obra que Ele colocar, né, nas nossas mãos. Então Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas Ele usa instrumento, ainda que esses sejam pequenos e a tarefa seja grande. O que eu disse, o inimigo tem os seus instrumentos, mas Deus também tem os seus fiéis, tem os seus povos, tem os seus servos, que são instrumentos também usados nas suas mãos para realizar as suas obras, né? E o apóstolo Paulo, ele diz que o evangelho para muitas pessoas é loucura, né? É loucura. E é uma verdade. Nós olharmos na palavra de Deus, uma coisa que eu já disse aqui, vou dizer novamente, que a gente observa na palavra de Deus, como é difícil às vezes as pessoas entenderem. Nós vemos lá, Deus pegou Moisés, colocou Moisés lá no palácio do faraó, ali Moisés cresceu, ali Moisés estudou, Moisés tinha conhecimento de lei, Moisés era um bom escritor, tanto é que ele redigiu as leis, né? Deus deu a ele redigiu Deus as leis. Ele tinha conhecimento de astronomia, ele tinha conhecimento de geografia, ele tinha conhecimento de engenharia. Moisés estudou ali. Ali a Bíblia diz que ele estudou de toda a ciência ali do Egito. Depois que Moisés capacitou tanto, ele pegou Moisés, levou lá para o deserto e fez Moisés ficar andando por um deserto, levando o povo para cá. Preparou ele lá no palácio para ele trabalhar no exército, no deserto. Já José foi o contrário. José estava no campo, cuidando das ovelhas, ajudando seu pai, ali com seus irmãos, passou a sua vida ali naquela vida rural, naquela vida de campo, e Deus pega ele então, agora, leva ele lá no palácio para servir lá no palácio. Olha como é interessante, né? Mas Deus, Ele faz, é porque é Ele que faz a obra, nós somos apenas um instrumento, né? E ainda que esse instrumento seja pequeno e a tarefa seja grande, Deus, Ele realiza a sua obra por meio de nós. Agora precisa da pessoa se colocar à disposição. Lembra lá do servo do Senhor? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Ou seja, tem que se colocar à disposição para que Deus possa usar. Deus chamou ali Moisés. Num primeiro momento, ele se recusou a ir. Mas Deus, com paciência, Deus é paciente, mostrou a ele, olha, eu vou ser com você, eu vou ser a sua boca, né? Como diz aqui. Eu vou, né, te ajudar. Deus disse que iria com ele, Deus seria com a sua boca. Aí então ele se animou. E ele foi, e nós vemos que ele realizou uma grande obra. Deus realizou uma grande obra por intermédio de Moisés. Então não importa a imensidão da tarefa. Às vezes o inimigo procura colocar na nossa frente, chamar a nossa intenção, porque isso é do ser humano, olhar primeiramente a imensidão da tarefa antes de começar a fazer. Mas devemos sempre pedir graças a Deus, nos colocar à disposição de Deus, né, clamando a Ele, que Ele vai nos ajudar, porque Ele é o dono da obra e nós somos apenas que instrumento nas suas mãos. 4. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Nós temos visto isso aí nos rituais de uma forma tão intensa. Isso aqui é fake news que eles falam. Quando fala fake news, é isso aí, boatos, mentiras. São essas farsas que são usadas pelo inimigo. Os samaritanos espalhavam calúnia contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Olha que calúnia. Neemias estava lá se esforçando para fazer a obra de Deus e eles acusando. Seria a mesma coisa que você pegar hoje uma pessoa que se esforça, trabalha, aí procura ajudar o próximo, procura fazer o bem, aí você olha para ele e fala assim, tá vendo? Ele está fazendo isso, por que ele vai se candidatar? Ele quer ser vereador, ele quer ser candidato. Esses dias de política é muito assim. E muitos são verdade, muitos são mesmo, muitos só fazem interessado, mas tem aqueles que fazem de bom grado, que fazem de coração, que são servos de Deus, que procuram fazer o bem ao próximo, e muitas vezes é caluniado, né? E com Neemias foi, que ele planejava ser rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Mas aqui diz, Neemias respondeu, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas. O que ele quis dizer? Ele educadamente, porque ele era preparado, educadamente ele dizia, vocês são uns mentirosos. É isso que ele disse aqui. Olha, tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, inventas. Ou seja, vocês são mentirosos. Vocês são caluniadores. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Então, Paulo diz, ó, devemos ser recomendados. Devemos ter, né, a nossa conduta ilibada. Né? Que não haja do que nos acusar. Ainda que nos acusa, mas nos acusa com mentira e com calúnia. Mas nada disso nós somos merecedores. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. O que mais que Paulo nos diz? 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, aqui, mas vós, ou seja, nós somos aqui uma carta escrita, uma carta aberta do conhecimento de todos, visíveis
a todos. Me parece que em alguma tradução fala que nós somos o quê? Carta fala como um livro também. Nós somos, igual tem, por exemplo, minha vida é um livro aberto, ou seja, nós estamos expostos, nós somos o que somos. É isso que estão vendo nós. Nós não somos falsos nem enganadores. Nós somos uma realidade. Nós somos uma carta, um livro aberto. Agora temos que tomar cuidado, né? Que livro que nós somos, né? Existe gibi, existe livro de piada, existe livro que trata de coisas sérias. Nós devemos tomar muito cuidado, né, com as nossas vidas. Porque diz aqui, ó, porque já é manifesto em vós, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. O que é? Cristo nos colocou, nós estamos representando Cristo, nós somos a mensagem de Cristo, nós somos enviados de Cristo, nós estamos aqui, né, a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então mostra aqui o nosso caráter, né? Mostra aqui a nossa conduta, como é o nosso agir. Por isso que Paulo escreveu, tornando-vos recomendáveis em tudo. Ou seja, não tendo falha, não tendo do que se envergonhar, não tendo que ser acusado, por honra e por desonra, por infama ou por boa fama. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrarem-se e exultarem e a não atentarem para que se fale deles. Então, o aconselhamento de Jesus. Quando falar mal de você, quando te usarem essas armas, desprezo, escárnio, né, boatos, mentira, é para nos alegrar e exultar. Porque quando acontecer isso, temos certeza que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque se você estiver fazendo a vontade do inimigo, ele não vai te atacar. Ele não vai zombar de você. Ele não vai te escarnecer. Porque você está fazendo a vontade. Mas se você for afrontado desta maneira, sofrer acusações mentirosas, alegre-se, exulte-se Deus, porque você certamente estará fazendo, né, a vontade de Deus. 5. O inimigo usa como arma a astúcia. Outra arma usada pelo inimigo. Aqui já a quinta arma, né? Aqui diz, os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, intentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. O que ele disse? Estou fazendo uma grande obra. Não poderei descer. Neemias 6 e 3. Então, o que é astúcia? Astúcia é a esperteza. É a esperteza. É a malícia, é a sagacidade, é enganar a pessoa para obter vantagem. Isto é enganar a pessoa para obter uma vantagem. A esperteza. Então, na realidade, eles convidaram ali os para não é porque eles queriam se confraternizar, não é que eles queriam se unir, mas entendi, né, prejudicá-los, que eles cessassem aquela obra. Mas Neemias, né, com a visão de Deus, ali ele reconheceu que o inimigo estava usando essa arma contra eles para prejudicá-los. Então ele respondeu que estava fazendo uma grande obra que não poderia descer. Ele não cedeu àquele convite. O inimigo faz convite. Recebemos diariamente vários convites do inimigo. Então devemos atentar para recusar, né, esses tipos de convite ou combater aqueles que usam de astúcia para procurar nos atingir. E aqui então no 6, outra arma. O inimigo usa como arma as ameaças. Ameaça. Olha aqui, os inimigos dos judeus
ameaçaram guerrear contra ele, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Então veja aqui, eles orou a Deus. E a palavra de Deus nos ensina, ela manda orar e vigiar, não é? Orar e vigiar. Eles oraram e já vigiaram. Colocaram ali guardas contra ele. Colocaram vigias, colocaram pessoas ali para se defender. Eles não foram lá atacados, não foram afrontados, mas ficaram ali na sua posição, na sua área de trabalho. Talvez fosse isso que o inimigo quisesse que acontecesse. Olha, a gente ameaça eles, eles vêm guerrear contra a gente e aí eles perdem a razão. Aí nós ganhamos o direito, né, de tentar fazer mal a eles. Então o inimigo, ele usa de todas estas armas. Mas mais uma vez, Neemias e os judeus ali não caíram na cilada do inimigo. Se nós formos ler lá no livro de Neemias, ali fala que eles trabalhavam no muro, era com a ferramenta numa mão e com a espada na outra. Veja que situação de trabalhar. Veja que situação. E muitas vezes temos que fazer assim. Temos que trabalhar, não tem o que fazer. Mas também tem que tomar cuidado contra o inimigo. Então era com a ferramenta na mão e a espada na outra. E eles ali então se resguardaram, se puseram em guarda, né? Os judeus não foram ao ataque, não foram atacar os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Então, ameaças, cuidado, é uma arma usada pelo inimigo para te desestabilizar, para que você reaja, para que você faça alguma coisa e que depois ele vai usar isso contra você, né? Então devemos ser sábios. Então, irmãos, vemos aqui várias ferramentas, né, que são usadas pelo inimigo, né? Desprezo, escárnio, mentira, astúcia, né? Mas nós devemos entender que o importante é que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Devemos continuar com paciência, né, com cuidado, olhando sempre para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, né, e prosseguindo na nossa caminhada. E como nós vimos, jamais dar lugar ao diabo. 3. Passou demais. 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Bom, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações. Provérbios 29 e 20. E de falarmos palavras impensadas. Salmo 106, 33. Podemos assim governar o nosso espírito. Então o que ele fala aqui? Primeiro, foi a palavra que eu já disse, irmãos, que eu gosto sempre de dizer: convicção. Você ter convicção da sua fé. Saber que você tem uma chamada de Deus. Que você está servindo a Deus. Que você é um instrumento dele para realizar a sua obra, né? E que é ele que está com você. Nessa convicção, nessa firmeza, nessa fé, você vai enfrentar a luta e vai prevalecer. E aí você não vai precipitar, não vai falar palavras impensadas, tá bom? 2. Os judeus venceram pela oração. Olha aqui, a oração, outra arma poderosa que está nas mãos dos crentes. Fé. Agora também fala da oração. Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalat, aqui apontando os inimigos, né?
Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolver. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. Então, aqui uma arma poderosa. É o momento onde você leva as suas queixas, os seus problemas a Deus. Você não vai se queixar para o inimigo. Não vai se queixar para o seu vizinho. Não vai. Às vezes você tem até um irmão que tem condições de te ouvir. Pode ser o pastor, o irmão Antônio, está com problema, vai lá e fala com ele. E ele vai te ajudar em oração. Mas você também, quem mais pode resolver os seus problemas, quer resolver, é o Senhor, nosso Deus. Então devemos apresentar a Ele em nossas orações. E Ele que Ele prometeu responder. Devemos também orar. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverar na oração, usando para isso uma parábola. Lucas 18:1. Paulo exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. E aos Colossenses ele escreveu: perseverai em oração. Colossenses 4:12. O que é então perseverança em oração? Aqui nós vemos em várias passagens que a Bíblia nos exorta, nos ensina a perseverar em oração. E aqui então vamos ver agora, a partir de agora, o que é perseverar em oração. Então, perseverar em oração é impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou do controle sobre nós próprios. Marta não dispunha de tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupada. Quando começarmos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Então isso é perseverar na oração. É não deixar que nada venha nos impedir, estorvar a orar. E aqui fala sobre Marta, o exemplo, que ela não dispunha de tempo para ficar aos pés de Jesus. Estava muito ocupada. Devemos tomar cuidado, irmãos, porque às vezes os afazeres do dia a dia, muitas vezes não achamos tempo para servir a Deus, para orar a Deus, para estar com Deus. Devemos tomar muito cuidado. Nós devemos sempre reservar um tempo para buscar o Senhor, para meditar na palavra do Senhor, para orar, para buscar a Deus. Nós vemos aqui esse exemplo de Marta, os afazeres do dia a dia, ela não via tempo. E nós vemos tantos projetos bonitos, a gente vê no noticiário aí, nos seriados aí, tantas coisas, pessoas que preparam uma casa no ônibus e ficam o ano inteiro viajando, conhecendo o mundo. Aí você para e pergunta: peraí, que tempo para Deus? Você não vê. Olha, ele viajou, depois ele tirou lá 15 dias para servir a Deus aqui, foi na igreja. Não, só foi um propósito bom, a pessoa gosta, vai, não tem mais nenhum. Pegou o ônibus, foi viajar, trabalha no caminho, sei lá, tem o seu sustento, não rouba, não faz mal a ninguém. Só que tempo para Deus. Não tem. Outro faz outro projeto, se envolve lá no projeto lá, só que nesse projeto não tem um espaço para Deus, não tem um tempo para Deus. Isso é perigoso. Eu ouvia um programa na CBN, era um programa de notícias, e tinha um locutor lá, radialista, eu gostava muito de ouvir, que ele falava assim, ele lá de vez em quando ele falava assim: o tempo voa! Era desse jeito, o tempo voa! Aí ele complementava: mas lembre-se, é você o piloto. O que quer dizer com isso? O tempo voa, voa. O tempo é pouco, mas é você que está no comando do tempo. Se você está no comando, você tem que... O comandante, ele vai achar um jeito. Você que manda no tempo. O tempo voa, voa. Mas é você que está no seu tempo. Você que cuida. Você tem condições de deixar um espacinho. É você que é o piloto. Você que tem que conduzir. Você que tem que achar, um espaço para realizar a obra de Deus, para falar com Deus. Pois bem, então, o que é perseverar na oração? É persistir em orar, ainda que o diabo procura tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta.
E então ele soube que a resposta demorara porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Então, perseverar, né? Aquela viúva que ia lá, e parece que essa passagem é aquela que ele ia lá atrás do magistrado, batia lá, faz justiça, batia lá. Ele falou assim: olha, eu ainda não temo homem, nem ninguém, vou fazer justiça porque ela fica me importunando. Ela perseverava. Lembra de Daniel, continuou perseverando, você não sabe o motivo. Né? Perseveração até que Deus responda. Né? Não necessariamente a resposta vai ser aquilo que você quer. Né? Assim, vou perseverar em oração até que Deus responda aquilo que eu quero? Não. O que aconteceu com Paulo? Paulo orou 3 vezes, não foi? Para Jesus tirar o espinho da carne. Deus respondeu. Ele orou uma vez, na terceira vez Deus respondeu. Só que respondeu, talvez não fosse a resposta que estava buscando. Olha, a minha graça te basta. Ou seja, olha, quanto a isso, não vou resolver, porque a minha basta de graça. Eu permito que você continue assim. E não era da vontade de Deus, né? E ele deu a graça bastava e ele continuou com a graça de Deus e suportou. Pois bem, C. Então, perseverar é orar até que venha a resposta. Devemos orar até que. Né? Então, Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Em Mateus 26, 44. Paulo também orou 3 vezes, foi o que nós já falamos, até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse. E choveu. 1 Reis 18, 43 a 45. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Unanimemente perseveraram em oração até que o fogo caiu. Né? D. Perseverar é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. Né? O Espírito Santo ora. O Espírito Santo ora em nós. Enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos das nossas tarefas diárias, o Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo. Isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á para essa gloriosa vida de oração. Aleluia. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Então, irmãos, oração, não importa, você está orando, está no carro dirigindo, você pode estar orando a Deus. Até continuar, está trabalhando, está orando a Deus. Oh, Deus, abençoa. Está lá lavando a louça. Oh, Deus, abençoa o culto logo mais à noite. Oh, Deus, tira os impedimentos para que os irmãos estejam ali reunidos. Daqui a pouco está, oh, Deus, ajuda a irmã quando ela está enferma, visita ela, cura ela. Não importa onde você está, você pode estar lavando a louça, pode estar cozinhando, você pode estar deitado, você pode estar sentado. É acostumar a orar. Logo, logo você vai ter isso como hábito. Tem pessoa que não tem o hábito de conversar? Eu acho que eu tenho esse hábito. Tem encontrar alguém que está conversando. É um hábito de oração também. Você tem que ter o hábito de orar. Pô, se pega, está orando, está ali, está orando, está deitado, está orando, está andando, está orando, está no carro, está orando. Você tem que pegar o hábito de orar, né? E dar liberdade ao Espírito e ele levar-te a essa gloriosa vida de oração. Porque tem pessoa que pensa que para orar tem que ser apenas de alguma forma. Agora entra no seu quarto, fecha a porta e ora. É um tipo de oração. Seu pai que está no culto, ele vai te ouvir. É uma forma de oração. Mas há outras formas. E todas são listas, todas são agradáveis a Deus. Liberdade do Espírito. Pois bem, então, atrasamos bastante hoje. A lição parecia que era mais curta, que só tinha 3 partes, mas são muitos assuntos. Isso porque nós nem adentramos nas referências, né, e não fazemos muito comentário fora. Mas as lições são bem profundas, né? Mas graças a Deus. Então chegamos ao fim da nossa lição. O pastor não está hoje. Encerramento. Tomando.